E aí, galera de PDS, Processamento Digital de Sinais, dando continuidade ao conteúdo da disciplina, né? Na aula passada, a gente viu o filtro FIR, né? Filtro de resposta finita ao impulso. A gente viu de onde ele provém, né? Filtro FIR. A partir da transformada de Fourier inversa obtida de uma janela de resposta em frequência ideal, tá? E aí a gente obtém então a resposta impulsional do filtro, né, com determinada resposta em frequência, tá? E aí a partir disso a gente, trabalhando nessa resposta impulsional, a gente gera, então, a gente constrói, né, o filtro de resposta finita ao impulso, tá? Então vamos dar sequência nesse conteúdo, né? Agora apresentando um exemplo de projeto do filtro FIR, implementação mesmo, tá? A gente vai implementar, como sempre, no MATLAB, né? Então aqui, ó, a resposta é o filtro digital FIR, né? FIR vem do termo em inglês, Finite Impulse Response, é o filtro de resposta finita ao impulso, tá? Então agora a gente vai fazer um exemplo aqui, ó, exemplo do método de janela, tá? O método de janela. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, só dando uma lembrada, né? Então, a partir de uma resposta em frequência ideal aqui, ó, amarela, né? De um filtro passa baixa, cuja frequência de corte é ômega C, então a resposta de frequência, né? Domínio da frequência, obviamente, vem de menos ômega C até ômega C, sendo que ômega C é 2πfc, fc é frequência de corte, tá? A gente implementar esse filtro no domínio da frequência, né? A resposta em frequência está dentro do sistema aqui, né? Dentro da caixinha de sistema, aplicando a entrada vezes a resposta em frequência, eu tenho a saída, né? No domínio do tempo seria a partir da resposta impulsional, né? E o sinal de entrada, fazendo a convolução do sinal de entrada com a resposta impulsional, eu tenho o sinal de saída, tá? A gente aplicando uma IDTFT, uma transformada inversa de Fourier nessa janela do filtro ideal amarelo aqui, a gente obtém a resposta impulsional, H de N, né? E a gente viu que é 1 sobre πn, seno de ômega Cn, e H no ponto zero, tá? É 2fc, tá certo? Que é o limite desse cara aqui, ó, todinho, quando o N tende a zero, tá? A gente lembrou também que isso aqui, na verdade, é um H de NTS, né? Então tem que ficar atento com isso na hora de gerar as amostras da resposta impulsional. H de NTS, ou seja, N é a posição, né? No tempo, posição da amostra, né? No tempo, tá? Ou múltiplo, né? Do período de amostragem, né? Na verdade, EO, né? Pi NTS sen de ômega C NTS, tá? Então tem que levar em consideração que TS é o período de amostragem, que é o inverso da frequência de amostragem, tá? Aí eu mostrei um exemplozinho, né, visual aqui, né, de um filtro de oitava ordem, né, cujo vetor de amostra N maiúsculo, que é 9 amostras, tá? Então, se ele é 9 amostras, M, que é a ordem, tá? É a ordem, é igual a 8, né? Ou filtro de oitava ordem, tá? Então, preenchendo essa expressão assim, ó, criando um vetor N, né? De menos 4 até 4 aqui. 4 o quê? 4 é TS, né? Ó. Então, esses pedaços aqui, ó, é o período de amostragem. Então, nesse desenho aqui está implícito, né? O período de amostragem. Está aqui, ó, período de amostragem, né? Essa faixinha aqui, ó, entre uma e outra amostra, tá? Então, gerando essas amostras, 9 amostras do meu filtro, de menos 4 até 4, né, simétrico em relação a H no ponto zero, tá?
simétrico e espelhado, né? Eu tenho, então, em relação à resposta impulsional, que tem esse tipo de envoltória aqui, ó, né? Eu gerei as minhas amostras de -4 até 4, então tá aqui vermelhinho o valor das amostras, é número, né? Isso aqui, tá? Já é um número, já é um coeficiente, tá? Então cada pontinho desse aqui é um número, né? Na posição, né, que lhe é própria, tá? Ou seja, a amostra é o número na posição que lhe é própria. E eles foram criados dentro desse intervalo, né? De -4 até 4, para ter 9 amostras no meu filtro, tá? Então eu digo que ele foi criado dentro de uma janela retangular aqui, ó, né? Porque eu limitei com essa janela retangular a quantidade de amostras do meu filtro, porque essa resposta aqui, ó, essa resposta impulsional, a gente já viu que isso aqui, ó, vai para o infinito, menos e mais infinito aqui, ó, de n, tá? Então, como a gente não tem como computacionalmente gerar todas as infinitas amostras, tá? Eu gero um conjunto limitado dentro de uma janela, né, retangular, ou seja, o valor das amostras permanece o mesmo, né, calculado a partir dessa expressão, ou dessa de cá, né, para ser mais exato, tá? E aí, a gente viu o seguinte, que a partir disso aqui, se você fizer uma transformada Z do H de N, tá? Você depois vai ter um H de Z, e depois do H de Z, você transforma isso com uma transformada Z inversa para obter uma equação de diferenças, né? Y é igual a a equação de diferenças, tá? Então, obtida a partir desse conjunto de amostras aqui, ó, com esse posicionamento no tempo, eu vou ter uma equação de diferenças que vai ser não causal, né? Causal. E aí, o que eu falei para a gente fazer? Atrasar o H de N, né? Tá? Atrasou o H de N. 1, 2, 3, 4 períodos de amostragem, né? Tá? Então ele foi do -4 para o 0 aqui, ó. Então ficou 0, né? No menos, a posição da posição -4 tem um menos aqui, tá? Tá bem pequeno. -4 passou a ser H no ponto 0, né? Então, o -3 é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Ah, não, pulei uma, desculpa. Tem que dar 8 aqui, né? Do 0 ao 8, tá? 0, 1, 2, 3, 4, né? Esse H aqui que era H no ponto 0 aqui, que é o 2FC, é a posição 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então aí agora sim, né? Transformada Z do meu H' de N, né? Vai me produzir um H de Z, né? Que aplicando a transformada Z inversa nele, vai me produzir um novo Y de N, a nova equação de diferença, tá? É igual a, então, uma nova equação de diferenças, que ela é causal, né? Causal. Ou seja, ela depende de amostra atual e amostras passadas somente da entrada, certo? Beleza. A gente falou de estabilidade, eu não vou falar agora, eu vou mostrar a questão da estabilidade na hora de fazer o filtro, tá? A gente falou depois de estabilidade e do fluxograma, né, da equação de diferença para mostrar
que ela é causal e o porquê do filtro ter resposta finita ao impulso, tá? O fato dele ser um filtro somente de zeros na função de transferência dele aqui, ó, H' de Z ou H de Z também, mesma coisa, tá? Só tem zero, só tem o polinômio do numerador, tá? Então, eu falei isso na aula passada, não vou falar disso agora, nesse momento. A gente vai só mostrar, quando for implementar o filtro, né, o mapa de polos e zeros dele. Na verdade, só vai mostrar zero, tá? E o fato dele ser estável, tá? Então, ok. A questão agora é o seguinte. Em relação tanto faz o H de N quanto a H' de Z aqui, ó. Desculpa. H' de N, tá? Que é o H de N deslocado para o futuro, né? Aqui eu tenho o lobo principal. Lobo. Acho que não tem acento mais não, né? Igual polos, né? Deixa eu ver. Não tem acento mais isso aqui não. Lobo principal. E aqui, ó, se eu tivesse gerado para cá também ia aparecer esse de cá, ó. Mesma coisa aqui, ó, tá? Se eu tivesse gerado ia aparecer esse de cá. Eu tenho lobos secundários, tá? Secundários. Então, deixa eu escrever de cá também, lobos secundários, tá? E aí verificou-se o seguinte, que a maior parte da energia do filtro está no lobo principal, tá? Então, maior parte da energia do filtro, tá? Do filtro tá no lobo principal. Isso quer dizer o quê? Que ele faz a maior parte do trabalho, tá? Esses lobos secundários aqui, eles não ajudam tanto, tá? Pelo contrário, se deixar eles na amplitude original, eles até atrapalham um pouco o filtro, tá? Então, atrapalham um pouco o filtro. Não muito, tá? Atrapalham um pouco o filtro em termos de seletividade, tá? Então, atrapalha um pouco na seletividade do filtro. Na seletividade do filtro. O que quer dizer seletividade? Se você aplicar uma transformada de Fourier para poder, nessa H de N, para obter a resposta em frequência original, você vai ter essa azul aqui, a resposta real, correto? Ela ondula, sobe com inclinação, né, que não é mais vertical, tá? Igual na janela ideal. Então a janela real azul aqui, ela sobe com a inclinação, ondula de novo, ondula e desce, né, com essa inclinação aqui, ó, que não é, voltando a falar, vertical, ou seja, ela tem uma faixa de transição, tá? Entre a banda de corte e a banda, né, cortante ou banda de supressão, tá? A banda passante, aliás, né? Banda passante aqui, ó, banda passante e banda de corte ou banda de supressão aqui, tá? E aí é o seguinte, a inclinação disso aqui é a seletividade, tá? Quanto mais suave for aqui assim, ó, descendo, menor a seletividade do filtro, tá? Então, por exemplo, esse amarelo aqui é o que tem a maior seletividade possível do filtro. Passa baixa, tá? Então, se você melhorar a questão da seletividade, né, em relação ao efeito daqueles lobos secundários, equivale a dizer que eu vou fazer com que
essa inclinação se torne mais acentuada aqui, ó, e por isso menor a minha faixa de transição, tá? Ou maior o meu decaimento dado uma faixa de transição, porque ele vai continuar decaindo aqui, ó, até o final da faixa aqui, ó. Então das duas uma, né? Ou ele tem uma menor faixa de transição, certo? Ou um maior decaimento dada a mesma faixa de transição, tá? Mas de todo jeito o filtro é mais seletivo, tá? Diminuindo-se então a contribuição dos lobos secundários aqui, ó. Como é que faz isso, tá? Isso é feito, tanto faz fazer aqui quanto fazer aqui, tá, pessoal? O efeito é exatamente o mesmo, porque esse deslocamento aqui para gerar o filtro propriamente dito, não quer dizer nada, né? O importante do filtro aqui são os coeficientes, né? Então, se você usar os coeficientes aqui, ó, os números, né, referente às amostras aqui, ó, no projeto do filtro, na execução da equação de diferença, equivale a fazer isso aqui, né? Produziu a galinha de N, tá? Porque a equação de diferença ela vai ser com a entrada atual, as entradas passadas convolucionando, né? Com essa resposta impulsional aqui, tá? E aí, como é que eu faço então a diminuição desses lobos secundários? Aí eu aplico então uma máscara, tá? Uma máscara. Vou tentar colocar bem de baixo aqui, ó. Bem de baixo. Uma máscara ou janela, tá? Então essa janela aqui já é a janela retangular, tá? Então eu posso aplicar ainda uma outra janela, tá? Então, uma outra janela, tá? De modo então a produzir vou colocar HC aqui de N, tá? Um HC de N, tá? Esse C aqui de coeficiente, tá? Aliás, não, desculpa. Aqui vai ser a janela, tá? Janela. Janela. Que é em função de N também, tá, pessoal? Eu vou fazer ela contínua, mas na verdade ela é discreta, tá? Então vamos supor que eu faça uma janela do tipo retangular aqui, ó. Do tipo retangular. E ela tem que ter o mesmo comprimento do filtro, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Ela tem que bater com esse de cá, tá? Aqui tem que bater com esse de cá, tá? A amplitude da janela, dessa janela retangular aqui no meio, é 1, tá? É 1. E aqui é 0, né? 0, tá? Na posição aqui menos 4 e na posição 4, tá? Então, se você pegar esse conjunto de amostras em vermelho, tá? E multiplicar por essa janela aqui, ó, tá? Então, é como se isso aqui fosse uma máscara, né? De modo a ponderar o valor desses coeficientes, tá? Então, vai ponderar de que jeito? Essa resposta, o lobo principal ele vai ficar igual e os lobos secundários vão ser diminuídos, tá? O efeito, então, vai ser algo assim, ó, quer ver? Deixa eu copiar só isso aqui. Só esse cara aqui, vou colocar aqui, tá? Então, esse aqui, só pra gente mostrar rapidinho esse efeito. Então deixa lá. Vai ficar então dessa forma aqui, ó. Então aqui vai ficar o mesmo, tá? Lobo
principal mais o secundário vai dar uma diminuída, tá? Tanto menor quanto mais afastado tiver do lobo principal, tá? Então, o principal continua o mesmo, né? Secundário deu uma diminuída e vai ficar tanto menor quanto mais afastado tiver do lobo principal aqui. Então, o novo HC, vou colocar em azul aqui, HC dos coeficientes em N, tá? Ele vai ficar assim, ó. Agora é o azulzinho, tá? Azul, azul, azul. Aí esse vem pra cá, tá? Esse vem pra cá e aqui, ó. Ficou bem menor, tá? Ficou bem menor aqui, de cá e aqui, ó. Certo? Deixa eu fazer algo diferente aqui. Deixa eu aumentar um pouco a frequência da minha amostragem aqui, né? Aumentar a frequência de amostragem, porque aí a gente enxerga melhor, tá? Essa variação da amplitude dos lobos secundários, tá? Então, o azulzinho veio por aqui, né? Por aqui. Então, vai ter aqui, ó. E cá, né? Aqui. Aqui. Eu tô querendo mostrar só que os lobos aqui, ó, tá? Em relação ao vermelho aqui, cuja envoltória é o amarelo, tá passando aqui, tá passando de cá, né? Ó, tá? Então o amarelinho tá passando aqui, a envoltória, né? Então, o efeito do mascaramento, né? Desse mascaramento, pegar o conjunto de amostra. O efeito é, portanto, diminuir, né? Ó, aqui está o principal, foi mantido, né? E diminuir a contribuição, né, das amostras aqui, o valor das amostras, né, dos lobos secundários, tá? Beleza? Então isso aqui é uma janela, tá? Isso aqui também é uma janela retangular, né? Então janela retangular, ela é o próprio H de N, né? Se você pegar o H de N e multiplicar por uma janela triangular, você tem esse HC, né? C aqui de coeficiente de N, tá? Cuja contribuição do lobo principal, ela sempre vai ser a mesma, tá? Ou bem próxima da original. E os lobos secundários vão ter suas contribuições diminuídas, porque isso aqui é como se fosse uma ponderação, né? Então o do meio tem o maior peso, os das beiradas aqui, ó, tem o peso que vai diminuindo até chegar em zero. E essa janela tem o mesmo tamanho da janela aqui da minha resposta impulsional. Ok? Tem outras janelas, tá, pessoal? Quem foi pesquisando foi criando janelas diferentes, né? Cada uma mais seletiva com a outra e dando um nome, né? Então essa aqui é triangular, tem Hamming, eu não lembro se é 2M, acho que é Hamming, Blackman, Kaiser, entre outros, tá? Nem lembro os nomes direito. Tem várias, tá, pessoal?
Cada uma é uma janela dessa aqui, ó. É uma função que gera uma janela, né, desse tipo, de modo a ponderar os coeficientes da resposta impulsional, tá? Então essa aqui é triangular, mas tem outras, essas que eu acabei de listar aqui, que elas têm uma tendência a serem do tipo quase uma gaussiana, tá? Então elas são quase uma gaussiana, um pulso de meio cosseno aqui assim, elas fazem isso aqui, ó. Sobe, vai lá e vem cá, suavemente, né? E bem melhor desenhado do que eu, lógico, tá? E desce, tá? Tipo uma gaussiana, tá? Parece uma gaussiana ou um pulso de meio cosseno, mas a ideia é sempre a mesma: manter o lobo principal, diminuir lobos secundários e com isso aumentar a seletividade, beleza? Ok, mas aí fica a pergunta, para poder eu aplicar a janela, eu tenho que ter algum método de projeto do filtro, tá? O método de projeto que a gente vai usar é esse aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho uma faixa de transição normalizada, tá? Então, com a resposta em frequência, o filtro passa baixa, né? Então, eu tenho a banda de passagem, ou banda passante, banda de atenuação, ou banda cortante, ou banda de supressão, tanto faz, tá? O importante aqui é que multiplica, deixa passar a frequência que tiver aqui dentro, a partir dessa faixa aqui, ó, já na frequência de parada para frente, atenua o sinal, né, aquele componente de frequência no sinal de saída, tá? Então eu tenho uma F passa aqui, que é a nossa, que a gente chama de frequência de corte, frequência de joelho, tá? E uma F de parada aqui, ó, tá? Uma F de supressão, F da banda cortante, tá? No meio é que é a frequência de corte. Eu já tinha falado sobre isso na aula passada, tá? A gente chama isso aqui frequência de joelho, frequência de quebra, frequência de corte tá no meio, frequência de parada já na banda de atenuação. Então a frequência, a faixa de transição normalizada, tá? Então isso aqui é a banda de transição ou faixa de transição, a frequência de parada menos a frequência passa aqui, né? Se você pegar e dividir pela frequência de amostragem do sinal, você tem a faixa de frequência normalizada, tá? Então isso aqui é a faixa de frequência normalizada, delta F aqui, ó. Aí você vem aqui, aí você tem as janelas, as funções da janela, o método de calcular o tamanho, né, do vetor da janela, a quantidade de amostras, tá? Todas elas levando em consideração justamente a faixa de transição normalizada, tá? O ripple na banda passante e a banda de atenuação, na verdade, aqui é a atenuação mínima, tá? Atenuação mínima que esses caras vão dar. É claro que é o mínimo, né? Que os caras, cada resposta em frequência vai, cada janela, né, melhorando a seletividade do filtro, vai me fornecer como banda de atenuação ou atenuação mínima que eu quero aqui, ó, né, tirar, né, eu vou atenuar dos componentes de frequência indesejáveis do sinal, tá? Então, por exemplo, janela retangular, a função é simplesmente 1. Você multiplica 1 vezes o H de N. Então, é o próprio H de N, né? Para você gerar o vetor de amostra, você pega 0,9 e divide pela faixa de transição normalizada, tá? Ele é o que tem o maior ripple na banda passante, a janela retangular, que não é uma boa, né? E menor atenuação. Então, em relação à janela retangular, que é o que a gente já tem, né? Que é o próprio H de N, tá? Vamos ver, por exemplo, a Blackman aqui, né? Então, cada uma tem sua função, certo? Ó, se você for ver, isso aqui são pulsos de meio cosseno, né? Mas eles são ajustados, aí dá quase uma forma de gaussiana, tá? Então, no caso da Blackman aqui, o vetor de amostras N vai ser 5,5 dividido pela faixa de transição. Ele é o que tem menor ripple na banda passante e a melhor atenuação mínima na banda cortante, tá? Beleza? Então vamos anotar 5,5 por delta F, né? Vamos projetar nosso filtro, tá? Vamos projetar então nosso filtro.
o meu sinal x de n é igual, deixa eu ver aqui, eu não lembro mais de cabeça, só um instante, vamos ver o sinal. 220, 50, 30, né? Então vai ser 220 cosseno de 2π 60t mais 50 cosseno de 2π 180t mais 30 cosseno 2π 300t, ou seja, fundamental, terceiro e quinto harmônico, né? Então eu quero fazer um filtro passa baixa que preserva a fundamental, né? E atenua os componentes relacionados aos harmônicos, tá? Então eu vou fazer um filtro da seguinte forma, o ΔF vai ser igual, eu vou colocar minha frequência de parada em 120. Deixa eu só lembrar aqui, ΔF é a frequência de parada, né? Parada menos a frequência na banda passante dividido pela minha frequência de amostragem. A frequência de amostragem do meu sinal, e a mesma que eu vou gerar, inclusive, a resposta funcional, é 2000 Hz, tá? Então, voltando lá, Fs igual a 2000. O F parada, eu vou colocar 120 Hz, porque está abaixo aqui do 180, né? O F passa, como eu estou querendo englobar os 60, eu vou colocar ele um pouco acima dos 60, eu vou colocar 80, tá? Então o ΔF vai ser 120 menos 80 dividido por 2000, né? Por 2000, beleza? Então vamos ver lá. Então 40 por 2000, né? 40 dividido por 2000, 0,02, né? Então ΔF é igual a 0,02. Então N vai ser para o Hamming, tá? Para o Blackman, aliás. A gente vai fazer a Blackman, que é a melhorzinha, né, delas. Blackman vai ser 5,5 dividido pela faixa de transição normalizada. Então N vai ser igual a 5,5 dividido por 0,02, que é igual a 5,5 dividido por 0,02. 275, filtro grande, né? Então, 275 amostras, né? Ou seja, o filtro M é igual à ordem, né? É N menos 1, né? Então, M vai ser 274ª ordem, né? Acho que é assim que fala, tá? É um filtro imenso, né, pessoal? Mas tudo bem, acontece em PDS, tá? O DSP dá conta do recado. A questão aqui é que é um filtro de ordem elevada e não tem problema de estabilidade, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, já calculei a ordem, tá? E eu já tinha feito isso anteriormente para te mostrar o seguinte. Eu vou te mostrar agora o código que eu fiz no MATLAB, tá? Para fazer esse filtro. Passa baixo. Então, tá aqui, ó. Eu gerei ele, né? O filtro fecha tudo, limpa tudo, fecha tudo, limpa a janela de comando,
frequência de amostragem 2000, período de amostragem 1 sobre a frequência de amostragem, o meu vetor de tempo para geração do meu sinal de entrada, né? 0, compasso do período de amostragem até 799, né? 800 menos 1 vezes TS, ou seja, eu quero do 0 até o 799 vezes TS, é um vetor de 800 amostras do meu sinal de entrada. Quem que é o sinal de entrada? X aqui, né? 220 cosseno 2π 60t, né? Esse T aqui, lógico que é um NTS, né? Ó, múltiplos do período de amostragem aqui, ó. Tá? Mais 50 cosseno 2π 180, mais 30 cosseno de 2π 300t, né? Então esse é o sinal de entrada discreto, surgindo, né? Porque tem esse conteúdo harmônico aqui, ó, tá? Terceiro e quinto harmônico. A frequência de corte, ou F passa aqui, né? F passa, né? Que a gente está vendo lá. É 80, né? Que eu escolhi, né? O ômega C2 πFC. O N, 275 amostras, é o tamanho da janela de H de N, que a gente tinha visto, né? A ordem é N-1, é a ordem do filtro, né? O tamanho do vetor de amostras é N-1. Então, N é a posição, tá? Posição referente às amostras de H de N, tá? Então, aqui eu estou criando um vetor de tempo discreto N vezes TS, tá? Ele vai dar ordem dividido por 2, esse flor aqui é para arredondar para baixo, tá? Ordem dividido por 2 vezes TS, até, com o passo do tamanho de TS até a ordem dividido por 2 vezes TS, né? Então eu vou ter metade de 274 para cá, a posição 0, e metade de 274 para cá, ó, tá? Eixo negativo e eixo positivo do tempo. Esse M aqui, ó, para geração de uma das minhas janelas, tá? É o tamanho aqui, ó, a largura do N, tá? Então, o tamanho de amostras. A janela sem fazer nada, vamos dizer assim, só gerando um conjunto de amostras de H de N é 1, né? Aqui esse WN aqui de Windows, tá? Então, minha janela retangular é simplesmente gerar minha resposta impulsional. Então, daqui, ó, até aqui eu tenho o meu conjunto de janelas, tá? Então, a primeira é retangular, a segunda triangular, que ela não está na tabela, mas eu resolvi mostrar que ela existe aqui, ó, e tem como você implementar isso no código, tá? Então, janela triangular, Hamming, Blackman, tá? Essas outras aqui, e tem mais além delas, tá? O MATLAB mesmo gera janela para você, tá? Então, aqui eu estou gerando com código. Essas aqui o MATLAB está gerando para mim, tá? Aqui eu deixei comentar de janela de Blackman, mas o comentário é ali, né? Eu nem vou comentar, tá? Simplesmente chamou Blackman, né? Então é obviamente a janela de Blackman, tá? E aí eu passo só como argumento o tamanho do vetor de amostras, é o N maiúsculo, né? Que eu já defini aqui, ó. O H de N é a resposta impulsional, é seno de ômega CN dividido por πN, né? Lembrando que é sempre ponto a ponto, né? Multiplicações e divisão aqui, ó. Então é a resposta impulsional. Você vai falar, mas é ômega CN por πN, mas esse N aqui é esse N aqui, ó. Ele já está um N posição múltiplo de TS aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui já é NTS aqui e de cá, tá? Lá no meio do meu vetor H de N, eu faço aquela correção, tá? Então, lá no meiozinho do vetor, eu faço aquela correção que é H no ponto zero aqui, ó. Isso aqui é o H no ponto zero, tá? Eu faço a correção que lá vai ser ômega C sobre π, ou simplesmente 2FC, tá? Eu poderia ter colocado só 2FC aqui, que dava o mesmo resultado, tá? Aí o filtro mesmo, eu faço H de N, faço um reshape aqui, tá? Esse reshape aqui eu transformo, esses caras aqui estão gerando colunas, tá? Colunas, triangular, Hamming, Blackman.
Aí eu transformo isso aqui numa linha, colocando esse apóstrofo aqui para poder multiplicar ele pelo meu H de N aqui, ó, tá? Ponto a ponto, certo? Se eu não fizer colocar esse apóstrofo aqui, isso aqui continua sendo uma coluna, né? E aí dá errado a multiplicação ponto a ponto aqui, tá? E aí eu faço então o filtro propriamente dito, ou seja, o filtro propriamente dito é a aplicação da janela na minha resposta impulsional. Então tá aqui, ó, aplicação da janela, ó, tá? Então primeiro a resposta impulsional, depois a correção da H no ponto zero, agora a aplicação da janela. A gente vai ver que esse filtro aqui, mesmo aplicando a janela e a partir da resposta impulsional do filtro passa abaixo, ele tem um ganho em baixa frequência diferente de 0 dB, tá? Então, eu tenho que corrigir isso para que ele tenha ganho de 0 dB na banda passante, ou seja, multiplica os componentes de frequência dentro da banda passante por 1, né? Ou seja, preserva, tá? Não atenua nem amplifica. Você pode até amplificar se você quiser, mas vamos dizer assim, o mais usual é você dar ganho de 0 dB, ganho unitário, né, na banda passante, tá? Então eu faço uma correção aqui. Então o filtro 1 é o filtro dividido pela frequência de amostragem. É a correção que eu faço para que a banda passante tenha ganho de 0 dB, ou seja, ganho unitário. Aí eu implemento o filtro. O Y é filter. Então aqui ele faz para mim uma convolução entre a minha resposta impulsional já aplicada à janela e corrigido, né, a normalização, feita a normalização na banda passante, tá? Do meu sinal de entrada. Aí eu mostro as figuras H de N em função de N, o filtro em função de N, ou seja, aqui já aplicado, né, no mesmo gráfico, tá? Aplicado a minha janela, né? O efeito na resposta impulsional de diminuir o tamanho dos lobos secundários, tá? Na figura 2 eu mostro a própria janela. Na figura 3 eu mostro o sinal de saída filtrado e o sinal de entrada sujo, tá? Beleza? Então tá aí todo o código, tá? Então, por exemplo, eu não vou nem aplicar retangular, tá? Retangular é simplesmente o H de N aqui, ó. Aliás, o WN é 1, né? Então, o filtro aqui, WN1 vezes o H de N, ou seja, é simplesmente o H de N, tá? Eu vou aplicar primeiro a janela retangular, só para vocês verem, tá? Retangular, então tá aqui, ó. Sinal filtrado, desempenho, né? O tipo da janela e minhas respostas impulsionais, tá? Então, em azul aqui é a resposta H de N original, tá? Em vermelho é a resposta H de N, mas depois de aplicada a minha janela. Qual janela? Essa janela aqui, esse triângulo aqui, ó, multiplicando ponto a ponto essa azul aqui, tá? Da minha resposta impulsional. O resultado é essa vermelha aqui. Observa que o lobo principal fica do mesmo jeito e os secundários aqui, eles vai diminuindo, ficando cada vez menor à medida que se afasta do lobo principal, tá? Beleza? Então, o filtro está sendo executado a partir da resposta impulsional já aplicada à janela, que é essa em vermelho aqui, ó, tá? Essa em vermelho. O resultado é esse aqui, ó. Então, vermelho eu tenho o sinal sujo, vou pegar só um ciclo aqui para a gente enxergar melhor. Poucos ciclos, aliás. Sinal sujo com aqueles conteúdos harmônicos, terceiro e quinto, que produz essas pontas, essas deformações aqui. O azul é o sinal filtrado, na amplitude, né, correta, 220 e 60 Hz, tá? Beleza? Ok. Vamos fazer algumas coisas agora. Eu vou pular a Honey, vou pular a Ramin, vou direto para Blackman, para poder não ficar tão extenso o vídeo, tá? Então, vou direto para Blackman, mas vou fornecer para vocês esse código com essas aqui, né? Já no jeito de você fazer, se for o caso, tá? Então, vou gerar a Blackman.
Então, aqui o sinal desempenho, a janela, tá vendo? Parece uma gaussiana, né? E o efeito aqui, ó, tá? O efeito. Opa! Cadê? Beleza? Então, ó, o sinal filtradinho tá aqui, né? Ó, o sinal sujo vermelho, sinal filtrado em azul. O desvio de fase ele é bem pequeno e é linear. Agora mesmo a gente vai falar nisso. Eu vou fazer um gráfico de bode, tá? Da função de transferência. Mas tá aí o sinal filtrado, senoidal, limpinho, né? Um pequeno atraso de fase aqui, ó, mas muito pequeno, tá? Em relação ao que seria um filtro do tipo IR, por exemplo. Lembrando que a ordem desse filtro é 274, né? Então isso aqui está mais para um atraso de grupo do que um atraso de fase propriamente dito, tá? Então aqui a minha Blackman, né? Aliás, a janela Blackman, então é 1 no centro aqui, ó, e aí vai diminuindo, parecendo uma gaussiana, até as bordas, né? O tamanho dela é o tamanho do H de N lá, tá? 275 amostras, tá? O MATLAB ele faz uma linha aqui, mas isso aqui é discreto, tá? Beleza? E o efeito, né, do lobo principal, né, o azulzinho é a H de N original, vermelhinho é o filtro, né, ou seja, o H de N já aplicado à janela, tá? Então a gente percebe a diminuição dos lobos secundários, né? Tá vendo? Diminuição dos lobos secundários. Um pouco diferente, se vocês lembram, do que foi aquela janela triangular, tá? O efeito disso é uma maior seletividade entre as janelas, né? Quando aplicadas, é a janela do Blackman, tá? Então, como é que eu vou saber disso? Então, vou fazer o seguinte, vou montar uma H de N aqui, um Hzão, né? H de Z aqui, tá? H de Z vai ser função de transferência, transfer function, né? Transfer function. Vou fazer primeiro do filtro, tá? O filtro sem... Aqui, ó, filtro é sem normalização, só aplicado à janela, tá? Filtro 1 é aplicado à janela e normalizado para banda passante ter ganho unitário, ou 0 dB, tá? Então, filtro, que é o numerador, tá? Numerador, denominador é 1, porque não tem polo, né? E o período de amostragem é TS, né? TS que eu já determinei aqui, ó. Ele está pedindo TS, né? Mas o TS eu já, inclusive, determinei aqui. Então, eu ponho simplesmente TS. Ele gera a função de transferência, tá? Então, aqui, ó, vai até, ó lá. Tá vendo? Ordem 274. É claro que ele diminuiu aqui, ó. Ele deveria ir até Z a 274. Mas é porque as amostras da beirada, elas são 0, né? Lembra do efeito da janela? Se eu fizesse aqui, ó, quer ver? Vou fazer um H a partir do H de N, tá? Igual transfer function HN, né? HN 1 TS, tá? Ó. Ela tem um ZA0 aqui, tá vendo? O ZA0, depois Z, né? E sobe, vamos ver até onde ela vai. Até 274 aqui, ó, tá? Então, filtro de 274ª ordem, né? Eu acho que é assim que fala. Não sei. Ok? Mais o H gerado do transfer function do filtro no período de amostragem, ele não tem o termo aqui, né? ZA0, ó, sumiu, tá? Sumiu. Deve ter, mas é muito pequeno, tá? Muito pequeno. E sumiu de cá também, tá vendo, ó? Deveria ter Z a 274, tá? Vamos ver filtro lá. Ó. Tá vendo? É 0, né, ó.
a primeira e a última amostra. Isso é o efeito da janela, tá? Da janela de Blackman, que ele foi diminuindo do centro para as beiradas e nessa última aqui acaba sendo zero, tá? Na última, na primeira e na última, né? Acaba sendo zero, tá? Tem problema não. Apliquei a janela, né? A função é a janela melhorar a seletividade, né? E teve efeito de diminuir a ordem do filtro, tá? Então, vamos fazer um PZMAP, mapa de poli zero do meu H, só para você ver o que dá no mapa de poli zero. Olha lá. Você só vê zero, né? Tá vendo? 0, 0, 0, 0 nas frequências, tá? Então deve ter 273 zero aqui, né? Então você não vê polo, né? Se não tem polo, esse negócio não tem como ficar instável, nunca. Vamos fazer um diagrama de bode agora do H. Gerado a partir do filtro, ou seja, aplicada a janela, mas não normalizado. Aí o efeito é aqui, ó. Então, ó o 0 dB aqui embaixo, tá? Então, na banda passante, ele tem um ganho que tá lá em, tá vendo? 66 dB na banda passante, tá? Então, não quero esse ganho. Quer dizer que, por exemplo, se eu aplicasse do jeito que tá aqui esse filtro, tá? Ele ia multiplicar o 220, né? Ia ter ganho de 66 dB, tá? Eu não vou fazer essa conta não, deixar para vocês o valor que seria multiplicado 220, tá? Aí teria um ganho de 66 dB. Eu não quero isso, eu quero que normaliza o ganho, tá? Então foi onde eu fiz aqui, ó, filtro 1, o ganho normalizado, tá? A partir do filtro 1 é que eu realizo a filtragem, ó. A filtragem é filtro 1 no sinal de entrada, tá? Então vamos fazer o H de novo. H igual transfer function filtro 1, vírgula 1, né, que é o denominador, e período de amostragem TS. Fez lá o filtro. Então vamos ver, PZMAP, continua do mesmo jeito, tá? Do H, continua aquele band zero, né? Aí. E o bode, né, que é o que nos interessa. Bode do H. O bode do H tá aqui, ó. Então agora irradia do 0 dB aqui, tá vendo? A banda passante. Vamos ver em hertz. Vamos ver em hertz aqui. Então em hertz, a banda passante, né? Ó. Ó os 60 Hz aqui, ó. Tá vendo? 60 Hz. Ó o 80 aqui, né? Ó 80 no joelho aqui. No joelho. Começou o joelho 80, né? E 120 Hz. Ó. 120. Deu perto de 80, assim, um pouco mais de 80 dB, né? Um pouco mais de 80 dB, tá certo? Então, atingiu, né, o nosso critério de atenuação, né? O efeito disso, quem conseguiu isso foi a janela Raman, tá? Se você fizer isso do H de N, ó, vamos gerar um H do H de N mesmo, tá? Então, transfer function HN 1TS. Vamos fazer um bode desse cara, do H agora. Não normalizei, tá? Só quero mostrar o seguinte, tá vendo como a atenuação aqui, ó, diminuiu, tá? A partir da frequência de corte. Deixa eu mostrar aqui as unidades, hertz. A partir da frequência de corte, ó, a atenuação aqui diminuiu, tá vendo, ó? 120. Deu algo em torno de 30 dB, né? Tá certo? Então é isso, pessoal. Você viu que aqui, ó, eu tenho uma atenuação ruim, né? Pro meu H
de Z gerada a partir do HN, sem aplicação da janela, ou seja, só a janela retangular, né, no qual ele foi gerado mesmo, tá? Então, por isso que o Honey, a janela de Honey, melhora, né, a seletividade do filtro FIR, né, daquela nossa resposta impulsional, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar tudo, eu já mostrei, tá? Então, seguindo essa ordem com que eu implementei o filtro, né, nesse exemplo, tá? Essas considerações, o código e essa consideração que eu fiz ao final aqui, ó, né, da avaliação da estabilidade da resposta em frequência, normalização do ganho para ganho de 0 dB na banda passante, tá? Então, seguindo essas regrinhas e essas considerações, você está apto, então, a fazer um filtro FIR pelo método de janela, tá? Tem outras janelas, tá, pessoal? Então, pesquisa ou dá um help Blackman, por exemplo, no MATLAB, e vai te contar que existem outras janelas possíveis para implementação do filtro pelo método de janela, ok? Valeu, abração, até a próxima.